Oi, gente! Então, a gente vai iniciar um novo assunto. Por isso, eu vou pedir que vocês marquem no caderno de vocês o título do novo assunto, que vai estar bem interligado com todos os assuntos que a gente já estudou. Então, a gente vai começar a Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês vão copiar os objetivos, tá? Deixa eu tirar esse aqui da frente. E vocês vão... depois de copiar o objetivo, quer entender as tensões que ocorreram da Primeira Guerra Mundial, que vão influenciar na Segunda, a crise econômica, enfim. Copiem o objetivo para a gente entender o que a gente vai trabalhar. Alguns pontos de trabalho, então. A gente vai entender o contexto, as fases do conflito, o que foi o Holocausto, como foi a participação do Brasil na guerra e os araguaenses nesse conflito, porque eles participaram, e o fim do conflito. Então vamos lá, para a gente começar, a gente tem que entender que a Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer de 39 a 45, foi o conflito mais devastador da humanidade. Não teve nenhum conflito, vamos dizer que a gente tem várias guerras que acontecem no Oriente Médio, mas elas não estão dentro do mesmo episódio, são pequenos episódios, então que talvez chegariam ao mesmo número de mortos. Mas, no momento, dentro de um contexto de guerra, a Segunda Guerra Mundial foi o mais devastador. Então, entre os envolvidos diretamente com o conflito e a população de modo geral que estava ali, foram mais de 50 milhões de mortes, tá? Vamos falar de contexto, então. De 1919, quando termina a Primeira Guerra Mundial, até 1932, mais ou menos, a gente vai ter o quê? Crises econômicas em toda a Europa, né? A Europa estava tentando se restabelecer da guerra. Crise econômica gera o quê? Desemprego. Outra coisa, a Alemanha, a Itália, perderam a guerra, a primeira. O que isso vai fazer? Esse sentimento de nação que eles tinham, de defender a nação, e você ser derrotado numa guerra, vai criar um sentimento de revanchismo, né? Porque a Alemanha perde a guerra e ela tem que arcar com todos os prejuízos. Então, isso vai ficar um sentimento para a população de não desceu bem isso daí. O que acontece? A gente vai ter, no meio de tudo isso, surgindo duas novas potências econômicas e industriais, o Japão e os Estados Unidos. Como esses dois países enriqueceram durante a Primeira Guerra Mundial, quando eles venderam armamentos, suprimentos para esses países que estavam em guerra, tá? E no meio disso tudo, a gente vai ter o surgimento, então, dos regimes totalitários, que é o nazismo e o fascismo, que parecem ser a solução dos problemas dos dois países que foram mais afetados pela Primeira Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha. A gente vai ter se formando, que a gente viu lá na Revolução Russa, o socialismo na União Soviética. Ou seja, a gente vai ter um mundo capitalista e um país, ou alguns países, né, que se uniram e vão ter esse regime socialista, tá? E, no meio disso tudo, a gente não tem nenhum órgão internacional que mantenha a paz, ou seja, tá todo mundo já estressado, porque as coisas não mudam, começa a ter um revanchismo entre a população e esse clima de guerra volta a atormentar a Europa. Então, a gente vai entender quem é o país central quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha. Então, de 33 a 35... a Alemanha, né, vivendo a crise ali que tinha afetado, né, depois da guerra, passa a crise de 29 que tinha afetado o mundo todo, ela tenta se reestruturar. Como que ela faz isso? Ela começa a produzir armas e quando ela começa a investir na indústria armamentista, ela começa a gerar empregos. Ela gerando empregos, ela começa a gerar desenvolvimento econômico. Então o governo nazista, que a gente viu lá sobre o nazismo, começa a investir nisso. A ideia de que precisava se investir em armas, tanto para melhorar os empregos, como para, se fosse necessário, ter armas. Em 35, então, a Alemanha nazista vai iniciar uma política militarista. Se antes o serviço militar tinha sido abolido na Alemanha por causa do Tratado de Versalhes, agora ele volta. E o governo nazista começa a investir no serviço militar obrigatório. Ele vai reaparelhar as forças armadas, ou seja, vai investir e vai cuidar de tudo isso, o governo nazista,
Então ele vai investir na infantaria, na aviação e na marinha de guerra, já pensando se for necessário uma guerra, e ampliou as tropas de soldados. E todas essas medidas iam contra as imposições do Tratado de Versalhes. Ou seja, o governo nazista, liderado nesse momento já por Hitler, já está deixando os outros países de orelha em pé. Eles já estão começando a ficar atentos que talvez, a partir dessas ações, a gente tenha uma possível guerra. Daí uma coisa que acontece é que esse governo nazista entende que era necessário a conquista do chamado espaço vital, ou Lebensraum. Acho que é isso que fala. Que esse espaço vital ficava na Europa Oriental e era uma proposta do Hitler, que ele acreditava que os países que faziam região com fronteira com a Alemanha, por exemplo, Sarre, Renânia, Áustria, Tchecoslováquia e Polônia, eles eram raças inferiores. Dessa forma, esse território tinha que ser dominado pelos nazistas e as pessoas que morassem ali, elas teriam que ser exterminadas para que esse espaço vital fosse ocupado por quem? Pelos arianos, aqueles que eram a raça superior, ou seja, um povo, um império, um líder. O espaço vital, então, nada mais é do que você matar essas populações e você ficar com esse espaço para as raças superiores. Então, aqui era todo esse território que ele queria conquistar, tá? Mas lembrem-se que essa região aqui é a União Soviética, então o negócio não vai ser tão assim, não. Então, aqui a gente vai ter a região da Alemanha e ele queria conquistar, então, todas essas regiões aqui. O que ele vai fazer, então, no primeiro momento, quando eu falo ele, eu tô falando do Hitler e do governo nazista alemão, então, anexar a Áustria ao território alemão. Isso vai acontecer em 1938. Qual que era a justificativa? Que a Áustria era a terra dos arianos. Ou seja, se ela era a terra dos arianos, ela devia fazer parte do império do Hitler, que era o Terceiro Reich, que era dominado, então, pela Alemanha. Então, por isso ele dominaria a Áustria. Então, quem não era ariano e se opunha a essa ação era preso. Começou, então, a ter uma perseguição a judeus, já estava tendo na Alemanha. Essa perseguição agora passa a ter também na Áustria. E aqui a gente vê, então, a cena de humilhação quando os judeus são forçados a limpar as calçadas, tá? Ele vai anexar, então, a Áustria ao Terceiro Reich, né? Como eu já falei, o primeiro Reich seria, então, o Sacro Império Romano, o segundo Reich, o Império Alemão, e o terceiro Reich, então, seria esse governo comandado pelo Hitler. Só vou dar uma pausa aqui.